Bem, vamos aguardar o professor retornar para que a gente possa dar continuidade. Já entrei em contato com ele aqui pelo WhatsApp. Ele já deve estar retornando aqui. É normal, né? É um bate-papo, né? A nossa pretensão é justamente ser algo assim bem descontraído, algo que a gente possa realmente manter uma comunicação com a nossa sociedade baiana. O professor está retornando. Pronto, professor. Estamos de Pronto, volta. vamos lá. Estamos aí firme e forte. Então, Então, nós estávamos aí, falando da reserva, não é isso? isso, Do, da do liquidez. imobilizado. De fato, capitão, um imóvel, ainda que seja um imóvel de investimento, ou seja, aquele imóvel que você compra para alugar, por exemplo, tá? Porque o imóvel que você mora, ele, em tese, não é o investimento na literalidade da palavra, tá? Porque você não está ganhando dinheiro com ele. Você pode até deixar de pagar, né? Nós falamos antes, Ricardo, e a casa própria? Tá? Ricardo, prefiro pagar um financiamento imobiliário do que pagar aluguel, né? Aí é uma opção minha, porque ainda que no financiamento eu pague juros, né? O imóvel é meu, né? O aluguel eu pago ele todo a terceiros, né? E é muito bom para quem recebe. Mas em determinado momento, pode ser interessante financeiramente você alugar ao invés de comprar, ou até vender para alugar. Aí é uma questão de decisão e do aspecto comportamental, do seu perfil comportamental e do seu perfil de investidor. Tá? Mas, enfim, um imóvel, ainda que seja de investimento, ele não pode ser tratado nunca como uma reserva de emergência, porque a emergência ela não lhe avisa, ó, vou chegar daqui a 2 anos, tá? Bota o imóvel para vender. A emergência é quando ela não bate na porta, ela arromba, né? Ela toma de assalto a sua vida. E aí você precisa ter realmente aquela disponibilidade financeira para fazer face ou a um aumento repentino da despesa ou a uma redução ou uma cessação de renda. O que foi que aconteceu agora com a pandemia? De repente, as pessoas cessaram sua renda. Imaginemos aqui, professor, alguns profissionais autônomos, motorista de táxi, motorista de Uber. Tá? O que foi que aconteceu? De uma hora para outra, ele passou a ter renda zero. E aí, se não tiver uma reserva de emergência, vive como? E eu vou mais adiante, não só as pessoas físicas, como as empresas. Eu conheço vários empresários, pequenos e médios empresários, que quem não tinha reserva quebrou. Um exemplo aqui que todos nós, né, podemos contextualizar e enxergar isso facilmente. Dono de restaurante em shopping center. 6 meses faturando zero. Tá? Alguns ainda botaram no delivery, pá. Agora eu lhe pergunto, como é que mantém a estrutura da empresa, ainda que você reduza os custos da empresa, e como é que mantém o próprio sócio se ele não tem uma reserva, se a empresa não tem a reserva e se o sócio não tem a reserva? Quebra a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, isso ficou, a necessidade da reserva, a pandemia veio para nos alertar, olha, mudemos os nossos hábitos, mudemos a nossa cultura, mudemos a nossa forma de estruturar e de organizar nossas finanças. Necessário se faz ter reserva, seja para uma emergência, seja para o alcance dos objetivos, para concretizar aquilo que nós almejamos. Bom, excelente. Porque quando nós tivemos um probleminha e a conexão caiu,
eu estava justamente reforçando essa necessidade da gente ter a reserva de emergência, ela ter essa liquidez, alta liquidez. Né? Perfeito. Enquanto que os nossos objetivos, né, nossas metas, nossos desejos, o senhor bem colocou, por exemplo, realizar um mestrado no exterior, uma viagem, ou adquirir algum bem, nós temos condições de planejar a médio e longo prazo. Então, com esse planejamento a médio e longo prazo, considerando, né, no nosso orçamento mensal para esses desejos, né, essas metas, a gente tem condições de saber quando iremos alcançá-los, quando iremos atingi-los. Né? Se é daqui a 2, 3 anos, ou se é daqui a 10 anos. E a gente E hoje percebe essa estabelecer, necessidade desse planejamento. estabelecer esse prazo, ele é indispensável. Senão você não sabe se está no caminho certo ou não, se vai chegar ou não. Então, toda meta ela tem que ter um preço, um custo e um prazo necessário se faz. Agora, interessante no que concerne essas metas, esses objetivos, porque nós temos, de fato, metas de curto, médio e longo prazo. Então, eu não posso esperar trabalhar apenas com metas de longo prazo, porque senão isso vai cansar. Eu vou ver, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou ter a sensação de que não fiz nada, e uma hora a gente joga isso pela janela. Né? Olha, não dá para mim. Então, é importante ainda que nós, primeiro, saibamos onde estamos, ou seja, eu estou aqui no ponto A, quero chegar no ponto B, esse é o meu destino, esse é o meu sonho, essa é a minha meta. Agora, veja bem, entre o ponto A e o ponto B, há uma infinidade de pontos. Então, é importante que nós tracemos não só o objetivo geral, como as metas parciais e celebremos a conquista dessas metas. É importante, capitão, que nós aprendamos a nos recompensar, a celebrar as conquistas, os sucessos, porque a celebração da conquista motiva a permanência, a continuidade na missão. Então, são as pequenas vitórias que depois vão se transformar na vitória maior sobre a sua trajetória. Né? Então, eu alcancei aquilo que eu queria, eu cheguei ao topo da montanha, mas antes de chegar ao topo da montanha, eu dei vários passos, subi vários degraus importantes. E nós precisamos reconhecer, primeiro, estabelecer aqueles degraus como marcos, alcançando, celebrar, olha, eu mereço uma recompensa, porque fui disciplinado, fui planejado e estou seguindo aqui aquele trilho, aquela trilha, né, feita no meu planejamento. Então, são as conquistas. A vida, ela precisa ser planejada sim, mas veja bem, ela não pode ser puro planejamento, senão a vida fica sem graça. Talvez os melhores momentos de nossa vida sejam, se fizermos uma retrospectiva, justamente aquilo que era inesperado, aquilo que não foi planejado. A magia do prazer, ele está aí. Entretanto, a gente não sabe como vai ser o amanhã, né? E Uma coisa, professor, que eu acho que nós temos hoje um público, né, de muito variado, questão etária, né? Então nós temos hoje pessoas jovens, adolescentes que podem estar aí nos assistindo, né? Até pessoas que já estão aí na faixa dos seus 50, 60 anos, né? Até dos 70 anos. E aquela pergunta, poxa, mas eu estou conhecendo isso agora, será que ainda dá tempo? Será que eu ainda posso mudar o meu estilo de vida? Ainda posso melhorar essa minha relação com o dinheiro? Ainda posso, né, me equilibrar? Ou isso é só para quem é mais novo, para quem, né, está começando agora a vida? É interessante se eu pudesse tocar um pouco nesse assunto, que eu acho que é uma dúvida que pode ser de muitos aí. cuidar da saúde financeira similar a cuidar da saúde física. Nunca é tarde, certo? Então, é sempre importante, até porque nós não sabemos até quando vamos viver e em que condições nós viveremos. Uma coisa é chegar a 90 anos, a 100 anos, com
quadro de saúde equilibrado, né? Claro que você não vai estar ainda jogando futebol, fazendo maratona, né? Mas apropriado à idade. Outra coisa é você estar vivo, mas vegetando. Então, analogicamente, para a sua vida financeira, também estruture dessa forma, né? Então, qual é o problema hoje recorrente na nossa sociedade aqui no Brasil? Muitos pais de família, mães de família, que foram provedores durante a vida inteira, sustentou a família, criou filhos, enfim, no final da vida viram dependentes. Aquela pessoa que foi provedora, ela passa a depender de filho, depender de irmão, depender de sobrinho. Isso, inclusive, afeta psicologicamente a pessoa. A pessoa ela passa a se sentir desprestigiada, se sentir dependente, como se sua vida de alguma forma terminasse com um certo grau de fracasso, tá? Então, é importante que você comece a estruturar. Quanto mais cedo você começar a estruturar, ótimo, melhor. Você começar a malhar, a praticar esporte, a cuidar da saúde adolescente, fantástico. Você vai ter uma vida mais completa, mais saudável. Mas também, se você está com 50 anos e agora descobrindo agora, eu nunca malhei, nunca fiz atividade física, posso fazer agora? Pode, procure o médico, tome as suas precauções, mas faça, vá ser ativo. Financeiramente é a mesma coisa. Até porque, amigo, 60 anos hoje, né? Quando alguém morre com 60 anos, ele morreu novo. Ainda tem muito para realizar, ainda tem muito para contribuir. E tem mais, capitão. Não necessariamente o meu objetivo, a minha meta, o meu sonho, seja algo material para mim. Tem gente que tem o sonho, tem um objetivo, que gostaria, seria um prazer de poder ajudar uma instituição social. Não, eu quero agora, eu cheguei aqui aos meus 60, 70 anos, eu quero ajudar pessoas que precisam, eu quero ajudar pessoas carentes. E a sua reorganização, estruturação financeira é que pode lhe permitir realizar esse sonho. Não, eu quero montar um asilo. Eu quero ajudar uma creche. Ou seja, não é algo material para você, mas é psicológico, é espiritual. Sim. Só que para alcançar esse objetivo, é necessário dinheiro. Na nossa vida, nós precisamos de dinheiro para quase tudo. E aí, geralmente, vai ter uma pessoa que vai dizer o seguinte, olha, dinheiro não é tudo, dinheiro não é mais importante, o amor, a fé é mais importante. Realmente, dinheiro não é tudo, né? O amor é importantíssimo. Agora, são coisas diferentes, são planos diferentes. Né? Como diz o professor Gustavo Cerbasi, o que é mais importante, seu pulmão ou seu coração? Eu posso dizer que um é mais importante e descartar o outro? Não posso. As duas coisas são tão importantes quanto. Até para amar, e aí os adolescentes e os solteiros que estão aí, amigo, constituir uma família na dureza é complicado. Falta de dinheiro cria problemas familiares, gera problemas familiares, porque você quer oferecer o que tem de melhor para a sua família, né? E de repente você pode se ver, né, à noite com conta de luz para pagar, ou paga, ou corta, e você pode ter um filho e não ter a condição de comprar um determinado bem, enfim, dar a educação que precisa, ter um plano de saúde, dar uma moradia digna. Então, o problema financeiro também destrói lares. Não pelo dinheiro, mas pelo que ele poderia proporcionar e você não tem condições de proporcionar. A segurança e a dignidade, por exemplo, é uma delas. Então, nesse momento, mais do que nunca, né, a questão da pandemia que nós estamos convivendo, né, estamos sobrevivendo a este momento, mais do que nunca a gente precisa desse planejamento. O tema é palpitante, né? Nós tivemos aí uma interrupção no sinal e praticamente todo mundo que estava nos assistindo retornou, né? Eu quero agradecer aí a todos que estão nos assistindo pela participação,
pelo envolvimento, muitas perguntas, muitas mensagens surgindo. Infelizmente o tempo é curto, né? Conversava ontem com o professor que a gente não ia conseguir esgotar o tema, a gente não ia conseguir falar com a profundidade sobre todos os aspectos, mas a visão era justamente gerar esse incômodo, era provocá-los, né? Era gerar uma reflexão sobre essa necessidade que nós temos de planejar a nossa vida e a importância desse aspecto, né? Financeiro, que tem repercussão, como o senhor bem colocou aí, em todas as áreas da nossa vida, principalmente na questão da saúde, na saúde mental, no equilíbrio emocional, né, do indivíduo, da família. Então, professor, infelizmente, nós estamos chegando no final. Eu queria agradecer, vou deixar o senhor fazer as considerações finais, mas de antemão eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade. Né? Ontem nós falávamos, o senhor estava numa situação de família, né? de gozo ali, de lazer, e o senhor sempre muito atencioso, se colocando à disposição da Associação Força Invicta. Agradecer a Tenente Coronel Ana Fausta, né, que também foi uma indicação dela, falou do senhor assim, com ótimas referências, outros oficiais também. Agradecer a Marijane, a nossa diretora social, um dos primeiros atos dela, né, ela foi promover esse encontro, esse espaço para que o senhor pudesse vir e trazer essa informação, não só para os nossos associados, mas para a sociedade baiana e, por que não, brasileira. Eu acredito que tem gente aí de todo o Brasil nos assistindo. E dizer assim que na pessoa do nosso presidente, o Major Copérnico Mota, as portas da Força Invicta, né, estão abertas. Esse é um trabalho que nós nos sentimos muito orgulhosos nesse momento de tanta carência, tanta dor, né, a gente está abrindo esse espaço e dando essa força para toda a sociedade, trazendo informação, trazendo conhecimento, trazendo esperança, ferramentas para que as pessoas possam lidar com esse momento e que realmente, quando tudo isso passar, a gente possa sair muito mais forte. Então, essas são as minhas palavras enquanto vice-presidente da nossa associação e deixo o senhor bem à vontade, o senhor está em casa para que o senhor possa fazer as suas considerações finais. Eu só tenho, de fato, a agradecer a honra, o prestígio de estar aqui com a Força Invicta, falando sobre um tema que eu sou apaixonado. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de pessoas, fala de ser humano, fala de gente, fala de modo de vida. Agradecer também a indicação da Tenente Coronel Ana Fausta. Né? Muito obrigado também, Fausta, pela oportunidade de estar aqui. Eu me coloco à disposição da Força Invicta, né, dos associados, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia. E acho, sinceramente, que vocês estão no caminho certo, né? O caminho de levar a discussão, ainda que embrionária, ainda que introdutória, para que as pessoas tenham a oportunidade de refletir sobre determinados temas e de continuar estudando, debatendo esses temas, ou mesmo revendo a sua postura perante os diversos aspectos da sua vida, inclusive o aspecto financeiro. O aspecto financeiro, ele tem relação direta com a educação, ele tem relação direta com a segurança, ele tem relação direta com a saúde, com a dignidade da pessoa humana, com moradia, enfim, tem relação direta com a vida que nós vivemos. Então, para mim é sempre uma honra, é sempre um prazer, porque eu estou fazendo e falando sobre aquilo que eu gosto de fazer. Então, fica aqui os meus agradecimentos e me coloco à disposição de todos vocês para, em algum outro momento, se quisermos aprofundar um pouco mais, né, estarmos aí trocando ideias. Professor, eu deixo ao senhor a minha continência, o nosso cumprimento militar, né? O senhor muito nos honra com a sua presença.
Gostaria de dizer a todos que estão nos assistindo que nós daremos continuidade às nossas lives da Força, né, trazendo mais esse momento, esse espaço para todos que nos acompanham e que a gente possa cada vez mais contribuir com os nossos associados e com a sociedade brasileira nesse exercício de cidadania, nesse propósito de bem servir ao próximo. Uma boa noite a todos. Professor, uma boa noite. Mais uma vez, muito obrigado. Com isso, a gente encerra a nossa live de hoje. Fiquem atentos às nossas redes sociais, acompanhem as nossas lives, sigam as nossas postagens. Muito obrigado, uma boa noite.